Você verá isso quando Deus discernir que chegou a hora. E por que você verá isso quando Deus discernir que chegou a hora? Porque essa mensagem que eu estou para falar com vocês, ela está mudando a minha vida. Ela está transformando a minha vida, transformando o meu coração. E eu sei que esse vídeo ele vai chegar para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu sei que esse vídeo ele vai chegar para pessoas que estão passando exatamente por esse problema. Porque eu creio que Deus é capaz de mover aquilo que nem mesmo nós conseguimos entender, como por exemplo o algoritmo do YouTube. E se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai começar a olhar para a tua vida de uma maneira diferente, porque eu estou olhando para a minha vida de uma maneira diferente. E depois que eu comecei a entender sobre o que eu estou para comentar com vocês, isso está frutificando a minha vida de maneiras extraordinárias. A palavra que eu vou ler está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, e ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. E no versículo 13 ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Depois ele fala sobre as obras da carne e depois ele fala sobre as obras do Espírito. No versículo 24 ele diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir na vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Deus ele quer te libertar desse pecado. Deus ele quer te libertar daquilo que está te aprisionando hoje. Eu não sei exatamente qual o pecado que está te aprisionando, que você parece que não tem saída, você fica naquele ciclo onde você tenta vencer esse pecado, você tenta combater esse pecado, sabe? Você tenta de todas as formas e você se sente mal, você se sente pressionado também às vezes, mas eu tô aqui para te falar uma palavra que Gálatas nos diz, e essa palavra não é qualquer palavra, essa palavra não é qualquer versículo. É um versículo profundo que constantemente ele vem renovando o meu coração. E a cada vez que eu entendo isso, eu começo a viver coisas diferentes através dos frutos do Espírito. E a primeira coisa que eu tô aqui para te falar é que nós fomos chamados a ser livres. Livres em Cristo. Livres em Jesus. Porque quando Ele morre pelos nossos pecados, quando Ele morre por mim, quando Ele morre por você, Ele nos dá acesso a essa liberdade de chegar até Ele. E quando chegamos até o Pai, começamos a experimentar um amor tão grande e que esse amor, Ele é capaz de nos livrar de toda escravidão e jugo de escravidão. Gálatas vai falar: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser livres. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter esse acesso da liberdade, onde o pecado não nos domina mais, onde o pecado não nos contamina mais, onde o Espírito ele nos traz frutos, e ele nos traz frutos em abundância, e ele flui no nosso coração. É para isso que Jesus morreu. É para isso que Jesus ele foi crucificado, e quando Jesus é crucificado, temos o dever de ser crucificado juntamente com Ele. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a cada tempo que passa, nós não estamos nos crucificando e olhamos para o pecado como algo normal. Olhamos para o pecado como algo simples, olhamos para o pecado muitas vezes como algo banal e como algo que faz parte, sabe? E ele realmente faz parte da nossa vida, mas não devemos normalizar o pecado, porque é a partir disso que ficamos presos, é a partir disso que acabamos vivendo nesse ciclo vicioso de pecar, errar e continuar pecando, errando e continuar ali,
sabe, naquele mesmo padrão. E quando não mudamos a forma que pensamos e não buscamos tentar entender, e o princípio é que Jesus, ele veio para que pudéssemos ser livres. Permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Toda vez que você peca, toda vez que você erra, toda vez que você está naquele pecado que te aprisiona, você é escravo daquilo. Aquilo é um jugo de escravidão, e esse jugo está em nós, porque somos pecadores. Quando um homem morre na cruz, chamado Jesus Cristo de Nazaré, quando ele faz isso, ele nos dá a liberdade de colocar esse jugo nas mãos dele. Ele nos dá a liberdade de colocar esse jugo nos seus ombros. Sabe, ele nos dá essa liberdade de pegar aquilo que nos aprisiona, de pegar aquilo que nos machuca e entregar para ele. Você não vai ver ninguém te dando essa liberdade hoje. Você não conhece ninguém hoje que te dá essa liberdade de você pegar os seus pecados, pegar os seus problemas e entregar para outra pessoa. Eu não vejo ninguém na rua com uma plaquinha escrita: entregue seus pecados a mim. Eu não vejo nenhuma pessoa na rua falando: vou ser crucificado pelos seus pecados. Eu não vejo nenhuma pessoa, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ele está querendo dizer isso porque às vezes olhamos para a liberdade como algo totalmente o contrário. Ah, porque somos livres, então faço o que quero. Porque somos livres, então significa que eu vou dar espaço para a carne, mas não é isso. Na verdade, muito pelo contrário, quando somos livres em Cristo, nós crucificamos a carne. Nós crucificamos nossos desejos e crucificamos aquilo que está nos contaminando, porque sabemos que é a melhor escolha que podemos fazer por um homem. Se a forma como Cristo me amou foi morrendo por mim, eu viverei a minha vida morrendo por Ele. E como que eu vivo uma vida morrendo por Cristo? Crucificando os meus desejos, crucificando as minhas necessidades, sabe? Aquilo que eu quero. É assim que eu morro por Cristo, porque eu já não estou mais no controle. Eu já não estou mais ali fazendo isso por mim, eu faço por Cristo Jesus. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A partir do momento que eu e você estamos vivendo no Espírito, aquilo que a carne tem para nós é pequeno demais, não nos satisfaz e aquilo já não faz mais sentido. Sabe, se você hoje é um cristão maduro ou é um cristão há algum tempo, você pode olhar para trás e você pode perceber que certas coisas que você fazia não fazem mais sentido. Coisas que você pensava e falava, você não fala mais. Aquilo que você tinha como comportamento e hábito, talvez você não faz mais. Porque você olha para trás e você vê, cara, isso já não faz mais sentido. Aquilo não me satisfaz e não pertence mais a mim. E da mesma forma, eu e você devemos ter o mesmo pensamento, devemos andar no Espírito, porque ao longo do tempo, nesse processo de entrega, onde o Espírito Santo age em nós, começamos a entender que aquilo não faz mais parte de nós, aquilo não faz mais sentido na nossa vida. Começamos a ver que aquilo sempre foi migalhas perto daquilo que Deus tinha para nós, que é maravilhoso. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A pior coisa do mundo é um homem ser entregue a seus próprios desejos. A pior coisa que eu e você podemos receber é ter total liberdade, 100%, sem reversão, a fazer somente aquilo que a nossa carne quer. É a pior coisa que um homem pode ter. É a pior, porque isso é cruel, isso nos machuca, e isso nos traz tamanha desgraça e destruição no nosso coração. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu e você temos um dever de crucificar aquilo que hoje nos está escravizando. Coloque na cruz e entregue isso para aquele que morreu por você na cruz. Entregue isso para aquele que nos deu esse acesso. Ele justamente fez isso para que eu e você pudéssemos ter esse acesso e fazer exatamente isso. E você não faz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós temos o Espírito Santo, que você possa andar também conforme o Espírito, fazendo aquilo que o Espírito Santo quer e frutificando através do Espírito Santo. A principal mensagem desse vídeo é mudar o seu paradigma sobre o pecado. É você tentar entender que nós já somos vencedores e que tudo que Jesus fez por nós é para que pudéssemos ser livres, e somos livres. Chegou a hora de você entender que você é livre em Cristo. Chegou a hora de você entender que esse teu pecado, ele vai cair por
terra no nome de Jesus. E tudo aquilo que você sofreu, todas as dores que você passou, tudo aquilo que aconteceu no passado, sabe, todo pecado que você cometeu está perdoado e está sendo curado em Cristo Jesus. E tudo aquilo que você quer viver de novo não acontece porque você não abre mão daquilo que está te destruindo hoje. Então mude o teu paradigma, mude a tua forma de pensar, mude o teu pensamento sobre o pecado. Se você quiser viver o novo, se você quiser construir uma nova identidade como filho, você precisa deixar aquilo que não faz parte da tua identidade. E o que não faz parte da nossa identidade? O pecado. Não nascemos para viver no pecado. Ele está em nós, mas não significa que ele deve permanecer em nós. É claro que não vamos, a partir deste momento, não pecar. Isso é impossível. Mas é uma escolha crucificar aquilo que ainda está em nossa vida. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que se você não se entregar de todo o teu coração, você não viver o novo em Cristo primeiro, para depois você viver o novo em sua vida, você não vai vencer esse pecado, porque isso é uma entrega diária e uma entrega profunda. Você não vai fazer uma oração e no outro dia já vai estar liberto, porque talvez você faça uma oração e aquela oração, ela não mude nada, não porque Deus não quer, mas porque você não quer. Porque você continua com os mesmos comportamentos, você continua com as mesmas pessoas, você continua com as mesmas atitudes e você olha para sua volta e fala, por que Deus não está fazendo? Na verdade, não é que Deus não está fazendo ou Deus não quer fazer. É porque você fica naquele lugar, jugo de escravidão, onde você não olha para sua volta e percebe que você mesmo está se matando. Tem coisas na tua vida que já deveriam ser podadas há muito tempo, porque Deus quer nos podar. A palavra fala em João que Ele quer nos podar, mas você não deixa isso acontecer. Então sabe o que você fica fazendo? Flertando com o pecado. Você começa a ver que você tem possibilidades de errar e você não faz nada para impedir isso. Você continua vivendo a sua vida como se tudo tivesse normal. Eu não estou falando isso aqui para jogar na tua cara, eu estou falando isso aqui para você entender de uma vez por todas que se você quiser viver o novo de Deus, você precisa começar a se posicionar diferente. Como que queremos viver o novo se continuamos com os mesmos padrões em nossas vidas? E às vezes você chega a Deus falando, Deus, eu não sei porque minha vida está desta forma. E Deus talvez um dia vai olhar para você e falar assim, olha, já te dei autoridade para você viver o novo. Quem não está vivendo é você. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que está te aprisionando. O que está fazendo você ficar preso no pecado e na dor. E eu quero que você descreva exatamente o que está te aprisionando hoje. Qual é o teu jugo de escravidão? Sabe, abra o teu coração. Abra o teu coração. Ninguém conhece ninguém aqui nos comentários, mas diga exatamente o que está acontecendo na sua vida. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. E eu vou orar para que a partir de hoje você comece a crucificar esse pecado todos os dias. E você comece a viver o novo que Deus tem para você. Então deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.